Então, nesta aula, a gente vai fazer a formação da base de cálculo quanto ao ICMS, as alíquotas interestaduais e também as alíquotas internas e os conceitos dos créditos. Então, nessa aula 2, a gente vai falar um pouco sobre as características da base de cálculo, as alíquotas interestaduais, como eu consigo verificar, e eu quero mostrar para vocês aqui via 3 portais de 3 estados as alíquotas internas, né? Porque a gente até tratou ontem, uma das principais características dentro da operação do ICMS é vocês analisarem o regulamento do seu estado. Por quê, professora? Porque cada estado, ele rege os seus procedimentos, né, e as suas alíquotas. A resolução, que é a nossa base nacional, nossa Lei Candir, ela vai trazer uma base, né, uma alíquota mínima para os estados conseguirem atuar, mas cada estado vai tratar a sua alíquota interna correspondente, tá? Então, é importante vocês entenderem essa característica para que vocês busquem dentro dos seus regulamentos essas alíquotas internas. Então, dentro dessa aula, eu quero mostrar para vocês 3 exemplos de como vocês conseguem utilizar até mesmo a Cefaz de 3 estados, que é o estado de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, tá? Como eu disse para vocês, todo o portal do Cefaz, ele vai trazer um regulamento específico para vocês, então é simples, vocês vão ver quando eu for mostrar aí dentro dessa aula, tá? Então, a base de cálculo é a alíquota, né? Então, o ICMS é um imposto que integra a sua própria base de cálculo. Essa é a primeira característica que vocês precisam entender quando a gente estiver falando sobre a base de cálculo do ICMS. Então, é o tão conhecido cálculo por dentro. Então, o ICMS, ele é embutido dentro da sua base de cálculo. Ou seja, no preço de compra ou de venda da mercadoria ou do serviço, já é embutido o valor do ICMS destacado, né? Então, veja, com certeza vocês já ouviram falar sobre essa operação, se é por dentro ou por fora. A gente acaba falando muito sobre essa denominação quando a gente fala sobre o diferencial de alíquota, que a gente vai começar a introduzir na próxima aula, na aula 3, né? Mas quando a gente vai falando sobre a característica do ICMS, ele é um imposto que integra a sua própria base de cálculo. Então, dentro da sua própria base de cálculo, a gente vai incidir o ICMS. E é isso que a gente vai falar aqui. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos também, tá? Então, aqui, a base de cálculo, ressalvas, né? Quanto às nossas ressalvas, são o valor da operação não sendo permitido o valor inferior à última aquisição. Então, isso quer dizer que o ICMS incide sobre a sua própria base de cálculo, que é o nosso tão famoso cálculo por dentro, né? Então, os casos expressamente previstos, a base de cálculo será o valor da operação não sendo permitido um valor inferior a uma última aquisição. Isso quer dizer que o ICMS, ele também está incluído dentro do nosso custo, dentro do nosso preço, né? Uma vez que quando a gente fala sobre uma formação de preço, a gente vincula alguns impostos, que é isso que a gente vai falar dentro dessa aula. Então, dentro das características, né, do ICMS, ele incide sobre a sua própria base de cálculo, tá? Então, todo e qualquer tipo de base de cálculo, o nosso ICMS, ele já está incluído dentro da base de cálculo. E como que acontece isso? Vou mostrar para vocês um exemplo primeiro, né? Antes da gente pontuar como a gente faz o cálculo da base de cálculo, né? Do ICMS. Primeiro vocês precisam entender como não entra, né? Quando o ICMS ele não entra, se ele não entrasse, por exemplo, na base de cálculo, como que seria esse cálculo por fora, né? Como que seria o cálculo para achar a base de cálculo por fora? Então, por exemplo, um determinado produto ele custa o valor de R$1.000, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, eu coloquei um exemplo de São Paulo, a alíquota é de 18%, né? Então, se o ICMS não tivesse a característica de ser por dentro, ele seria o por fora. O que seria o por fora? Ele não entraria dentro dessa base de cálculo. Então, a gente consideraria o mesmo custo, que é os R$1.000, né? Vezes os 18%, para a gente encontrar o nosso ICMS. Então, o total da mercadoria seria de 1.180 e o nosso ICMS seria de R$180. Isso a gente vai estar falando se o ICMS ele não tivesse essa característica importante de vocês entenderem que ele faz parte da composição da sua própria base de cálculo, tá? Então, aqui é o que não acontece, porque aqui a gente aplicaria uma alíquota nominal sobre o valor da mercadoria, né? Então, a gente consideraria o valor do custo de R$1.000, né? Versus os 18%, que daria os 180, e aí a gente multiplicaria ele para encontrar o nosso ICMS destacado em nota.
Mas a professora não falou para vocês que ele tem uma característica, né, que é por dentro, né? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, quando a gente estiver falando sobre uma base de cálculo, a regra geral quanto ao ICMS, ele se faz necessário fazer o cálculo via regra por dentro. Isso quer dizer que ele está embutido dentro da nossa base de cálculo. Então, do mesmo exemplo que eu coloquei para vocês, dos R$ 1.000 sobre um produto, a gente vai buscar um fator, né, quanto a incluir o ICMS dentro da nossa base. Por isso que vocês estão vendo 1 menos 18%. Esse é o fator real para a gente encontrar e incluir o ICMS dentro da nossa base de cálculo. Incluído ele na base de cálculo, a gente encontra o nosso ICMS destacado em nota. Então, veja o impacto, até vou voltar aqui para vocês. Veja o impacto se a gente não considera o nosso ICMS embutido dentro da nossa base de cálculo, né? Aqui a gente está fazendo por fora, que é de modo incorreto, considerando um custo de R$ 1.000 e uma alíquota de 18%, né? Agora, quando a gente fala de forma correta, que é a base de cálculo incidido sobre o ICMS, que é o cálculo por dentro, a gente encontra um valor superior, né? Por quê? Porque o ICMS, ele está dentro da própria base de cálculo. Como que a gente faz isso, professora? Você vai precisar encontrar um fator real. Aqui eu vou mostrar para vocês um outro exemplo para ficar mais claro. Então, o produto no valor de R$ 100, o fator inclusão do ICMS, que é 1 menos 18%, que é a alíquota sobre a operação. A gente encontrando isso, a gente vai encontrar um fator de inclusão, né, que é o 0,82. Então, se você fizer aí 1 menos 18% em qualquer calculadora em Excel, vocês vão encontrar 0,82. Dito isso, a gente divide, né, para a gente incluir o fator na inclusão, para que a gente consiga encontrar o preço final. Encontrado o preço, a gente faz a multiplicação de 18% e aí o valor da nota fiscal fica R$ 121,95. Então, o valor do ICMS sempre estará por dentro do valor do produto, tá? O pessoal que está no chat aí pontua para mim que vocês entenderam, ou pegue o Excel aí e pratique, né? Coloque aí no Excel para vocês conseguirem, ou até mesmo em calculadora, para vocês conseguirem achar a base de cálculo quanto ao cálculo do ICMS. O que é importante vocês entenderem, o ICMS, ele faz parte da sua própria base de cálculo, tá? Uma vez que você colocar isso dentro da sua rotina, dentro da sua cabeça, vai ficar muito mais fácil de vocês conseguirem entender a base de cálculo predominante aí quanto ao cálculo do ICMS. Tá? Encontra-se o fator da inclusão, que é 1 menos 18%, que é a alíquota correspondente dentro desse exemplo, e assim a gente encontra um preço para a gente fazer o valor total da nossa nota fiscal, tá certo? Então, eu deixei para vocês dentro desse material 3 exemplos aí para vocês conseguirem entender, tá? Então, o cálculo do tributo é feito pela forma do valor do preço do produto versus a alíquota praticada no estado. Então, veja, até mostrei para vocês um exemplo, né, das informações que correspondem ao custo. Então, por exemplo, um custo total de R$ 15, com uma margem de contribuição de 30%, é incluído alguns impostos, como, por exemplo, o PIS, o COFINS, o ICMS, né? Então, dentro da prática do preço, né, do produto, o ICMS, ele está incluído lá dentro da sua base de cálculo. Então, dentro das características do ICMS, ele faz parte do preço do produto, né? Então, veja que isso é muito interessante vocês entenderem, até quando a gente estiver falando sobre a tão famosa tese, né, do PIS e COFINS. Uma vez que até a gente tem um parecer, né, da PGFN que decidiu que a gente não vai excluir da entrada o nosso ICMS. E o porquê não, professora? Porque o ICMS, assim como a Instrução Normativa 1711, diz que ele faz parte do custo dessa mercadoria. Então, se ele faz parte do custo, porque é uma das características do ICMS, não há o que se falar sobre excluir o ICMS, por exemplo, do PIS/COFINS, né? Então, veja que a gente está falando de um imposto estadual, mas a gente está falando de uma tese federal, mas são características que vocês precisam entender, né? Porque, entendido essa característica, vai ficar muito mais fácil de vocês conseguirem entender o sistema tributário como um todo, né? Então, entendido que o ICMS, ele faz parte da composição desse preço, há o que se falar aí sobre uma base de cálculo correta, né? Agora, se a gente trabalhar o custo sem incluir, né, sem fazer esse fator, né, de relevante, vou até voltar aqui para vocês, o fator de inclusão do ICMS, aí a gente vai estar falando de um cálculo indevido. E o custo, né, da mercadoria, ela tende a diminuir se você não estiver fazendo um cálculo correto. Então, isso, para o profissional da área tributária,
profissional da área contábil que não tem correlação, por exemplo, com o departamento de custos, o departamento de preços, né? É muito importante porque isso faz impacto literal, né, dentro da nossa nota fiscal. Então, quem está formando o preço dentro da sua empresa, né? Isso é uma pergunta que fica para vocês, né, para vocês conseguirem entender de fato quem está fazendo o preço e o custo dentro da sua empresa, né? Porque é muito importante e tem impacto diretamente dentro do nosso ICMS e, consequentemente, dentro do PIS e COFINS, por exemplo, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro porque a gente vai trazer um pouco mais, né, sobre as tratativas da base de cálculo. Então, a primeira característica da base de cálculo é a inclusão do ICMS na sua própria base de cálculo, ok? Ok. Porém, a gente tem outras características que também incluem-se dentro da base de cálculo do ICMS. E aqui eu vou mostrar para vocês, eu coloquei alguns slides, o que pode entrar ou não, né, dentro da base de cálculo do ICMS. Então, a primeira característica que eu coloquei aqui para vocês são os seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, descontos concedidos sob condição, bem como o valor de mercadorias dadas em bonificação. Então, uma primeira característica, ICMS embutido dentro da sua própria base de cálculo. Ok. Agora, se essa operação tiver seguros, juros e demais importâncias pagas, também vão estar sendo incluídos dentro dessa base de cálculo de ICMS. Primeira característica, ICMS dentro da sua própria base de cálculo, uma vez que a gente fala sobre o custo desse preço, né, final sobre a venda. Agora, se dentro da operação tiver seguros, juros e demais importâncias pagas, também vai ser incluído dentro da base de cálculo do ICMS. Segunda característica, se dentro da operação tiver frete, se cobrados em separado relativo ao transporte intramunicipal, intermunicipal e interestadual, realizado pelo próprio remetente ou por sua conta em ordem, há o que se falar também sobre incluir esse frete dentro da base de cálculo do ICMS. É importante vocês entenderem essa característica quanto ao frete, porque o frete, a gente tem uma característica também diferente, né, da venda comercial, por exemplo, porque a gente precisa entender quem foi o responsável pelo pagamento desse frete, né? Então, quando a gente estiver falando sobre a inclusão da base de cálculo quanto ao ICMS, quando dentro dessa operação tiver esse frete, né, ele será incluído se for realizado pelo próprio remetente ou por sua conta em ordem, né? Quem efetuar esse pagamento. Aí há o que se falar sobre incluir dentro da base de cálculo do ICMS, se dentro dessa operação tiver o ICMS, o frete, separado e cobrado, né, relativo aos transportes intramunicipais, intermunicipais e interestaduais. Então vejam que além das características importantes da base de cálculo, se dentro da operação incidir seguros, juros, fretes, né, é importante vocês também determinarem a inclusão da base de cálculo do ICMS. E lembrando que essas características, elas precisam estar de acordo dentro do parâmetro do seu sistema, né? Então, dentro do seu sistema, com certeza o seu sistema tem uma parte de parâmetro em questão de documento fiscal, por exemplo, para a inclusão dessas informações via base de cálculo do ICMS, tá? A primeira característica que a gente falou foi sobre o ICMS incidir sobre a sua própria base de cálculo. Isso é dentro da formação do preço, né? Então, o seu sistema ele já tem que estar amarrado dentro da formação do preço final do seu cliente. Agora, essas características advindas à operação, isso também se faz necessário um parâmetro, mas não são todas as operações, né, que são feitos os cálculos correspondentes, tá? Então, dentro das características aí da inclusão da base de cálculo, sobre a primeira, que é a questão de incidir a sua própria base de cálculo, parâmetro e preço, né, preço de venda, por exemplo. Agora, essas ocorrências que estiverem dentro da sua operação, se faz necessário entender como o seu sistema vai trabalhar isso, né? Se dentro da sua operação ela sempre incide um seguro, ou ela sempre tem um frete por conta do remetente ou por conta em ordem, né? Então, é interessante vocês desenvolverem e mapear, de fato, essa operação dentro do seu cliente, tá? Uma terceira característica é o montante do imposto sobre produto industrializado, que é o nosso IPI, salvo quando a operação realizada entre contribuintes e relativa ao produto destinado à industrialização ou comercialização configurar o fato gerador de ambos os impostos.
Então, veja, o IPI também é importante a gente entender as características denominantes para a gente incluir ou não na base de cálculo. Mais para frente eu quero mostrar para vocês um mapa mental para ficar mais claro para vocês entenderem quando eu devo colocar o IPI ou não, tá? Não são todas as formas das operações que são fadadas à inclusão do IPI, né? Por isso que eu coloquei para vocês, salvo quando a operação é realizada entre contribuintes e relativo a produtos destinados à industrialização ou comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos. Então, primeiro a gente precisa entender qual vai ser a operação subsequente para a gente conseguir entender se esse IPI vai estar incluído dentro da nossa base de cálculo ou não. E quem é esse contribuinte de fato, né? Então, é isso que a gente vai falar daqui para frente sobre o IPI, né? Então, a quarta característica é o valor do imposto sobre produtos, que é o nosso IPI, incidente na operação de que tiver decorrido a entrada da mercadoria no estabelecimento, quando esta, recebida para fins de comercialização ou industrialização, for posteriormente destinada a consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento. Então, veja, quando a gente falar sobre IPI, a gente precisa entender qual é a finalidade dessa mercadoria. Então, quando estiver fazendo a nossa nota fiscal de venda, a gente precisa entender com a nossa operação qual vai ser o destino, qual que vai ser o fim dessa mercadoria. Ela vai ser utilizada e destinada dentro do consumo de ativo imobilizado ou um consumo dentro desse estabelecimento, né? Se sim, é o que se falar sobre incluir o IPI, né? Dentro da nossa base de cálculo do ICMS, tá? Então, veja que, assim como o frete que tem as suas particularidades e a gente precisa entender as características desse frete, o IPI da mesma forma. O IPI é muito mais a gente entender a operação subsequente do que entender propriamente o IPI, né? Uma vez que a gente fala do IPI, o IPI ele tem a questão da caracterização, até mesmo o próprio nome dele diz, que é a industrialização de fato, né? Então, se dentro da operação estiver incluído o IPI, houve algum tipo de industrialização, um recondicionamento, né? Então, a gente já vai estar falando sobre o IPI. O que a gente precisa entender? Se esse IPI, qual é o fim dele? É para um uso e consumo, né? Vai ser uma revenda? É isso, esses fins que a gente precisa entender, para que aí sim a gente consiga incluir ou não dentro da nossa base de cálculo do ICMS, tá? Então, é importante vocês desenvolverem isso dentro da sua operação. A importância cobrada a título de montagem e instalação nas operações com máquina, aparelho, equipamento, conjunto industrial e outro produto de qualquer natureza, quando o estabelecimento remetente ou outro do mesmo titular tenha assumido contratualmente a obrigação de entregá-lo montado para uso, observado sempre o dispositivo dentro do regulamento do Estado. Então, em via de regra, a nossa Lei Candir, ela trabalha também a importância quanto a título das montagens a serem cobradas em cima de aparelhos e máquinas e equipamentos. Porém, a gente precisa entender o regulamento de cada estado para que aí a gente consiga entender qual vai ser a obrigação de fato da inclusão dentro da base de cálculo do ICMS. Em via de regra, tratativa da Lei Candir, que é a nossa lei base, que é a nossa lei nacional, há o que se falar sobre a importância cobrada a título de montagem. Porém, se faz necessário entender juntamente com o seu regulamento quais são os dispositivos, né, e o entendimento do fisco estadual quanto a essa tratativa. Mas, dentro das características de inclusão da base de cálculo do ICMS, a gente fala sobre a importância cobrada a título de montagem em cima das instalações, manutenções dentro dos nossos equipamentos, tá certo? Dentro das características da inclusão da base de cálculo, são esses 5 que eu trouxe aqui para vocês dentro dessa aula. O que eu quero falar com vocês sobre o IPI para ficar muito claro para vocês conseguirem entender de fato quando eu devo ou não colocar o IPI dentro da minha base de cálculo do ICMS. Tá? Até coloquei para vocês anotarem aí. Então, quando a operação for com o usuário ou consumidor final, integra a nossa base de cálculo do ICMS. Ou quando a saída for destinada ao não contribuinte do ICMS, também vai integrar a nossa base de cálculo do ICMS, tá? Então, dentro das regras aqui que eu coloquei para vocês, das 5 regras quanto à inclusão da base de cálculo, que é o nosso seguro, também os nossos fretes, que também precisa entender quem o remetente, se foi o remetente que foi feito o frete, né? Quem recolheu esse frete, se foi em conta em ordem.
é também interessante vocês entenderem as finalidades dentro desse IPI, se esse IPI é para um consumidor final ou para um não contribuinte de ICMS. A gente pode estar falando de uma hipótese de integração dentro da nossa base de cálculo do ICMS e também as montagens quanto aos nossos equipamentos, porém a gente precisa entender os regulamentos de cada estado, tá? Quando a gente falar sobre IPI, em via de regra, quando a operação for com o usuário ou consumidor final, integra a base de cálculo do ICMS, ou quando a saída for destinada a não contribuinte do ICMS, a gente também vai integrar, né, a base de cálculo do ICMS também, tá? Para deixar mais claro para vocês, eu fiz um fluxo aqui para vocês conseguirem entender que dentro das principais características da base de cálculo do ICMS é o valor da operação de circulação da mercadoria ou da prestação de serviço. Lembrando que dentro das principais características da base de cálculo do ICMS, ele faz parte da sua própria base de cálculo, tá? Então, é o tão famoso cálculo por dentro. Quando a gente falar sobre base de cálculo do ICMS, ele faz parte desse preço de venda. Por isso que ele está embutido dentro da base de cálculo dele próprio, tá? Então, dentro da principal base de cálculo, valor da operação da circulação de mercadoria ou da prestação de serviço. E sobre a incidência do IPI? Quando a gente estiver falando de destinação para uso, consumo e ativo fixo, o IPI compõe a base de cálculo do ICMS. Agora, se a finalidade dele é a destinação para revenda e foi um insumo incluído aí dentro dessa operação, o IPI não compõe a base de cálculo. Então, veja a importância de vocês desenvolverem o entendimento da operação desse ICMS. O pessoal que mexe com faturamento, o pessoal que mexe com emissão de nota fiscal quanto às suas vendas, é muito importante ter isso claro, uma vez que, claro, o sistema ele vai estar amarrado, um parâmetro dentro do seu sistema, né? Uma vez que ele vai estar incluindo essas informações, mas veja, quando a gente fala sobre uma operação, é muito importante a gente entender o negócio da empresa, né? Porque se você não entende o negócio da sua empresa, não está dentro do chão de fábrica, você não vai conseguir entender se a destinação, por exemplo, daquela venda é para uso e consumo ou não, né? E isso a gente pode estar fadado até a onerar o nosso cliente de modo incorreto. Porque se a gente não tem a ciência que a destinação é para uso e consumo, a gente pode até mesmo não compor o IPI dentro da nossa base de cálculo, né? Ou vice-versa. Se for uma destinação para revenda ou insumo, esse IPI está dentro da base de cálculo do ICMS, né? Então, veja que além de parâmetros sistêmicos, é interessante vocês, dentro da área tributária, área contábil e afins, né? Departamento de faturamento também, é importante vocês entenderem a finalidade dessa venda. Por quê? Porque tem tudo a ver com o cálculo específico do ICMS, tá? Então, dentro das destinações, dentro das características importantes para vocês desenvolverem uma base de cálculo do ICMS correto, é a sua finalidade. Dentro da minha operação, a destinação daquela venda, ela é uma destinação de revenda? Se ela é uma destinação de revenda, o IPI não faz parte da minha base de cálculo. Agora, se a minha finalidade, a minha operação é destinado ao uso e consumo, o ativo fixo, o IPI vai compor a minha base de cálculo do ICMS. Além daquelas características que a gente pontuou antes aí de tratar o fluxo. Uma vez que a gente fala sobre o IPI na sua própria base, se tiver dentro da operação seguro, por exemplo, a gente vai incluir. Se o frete for por conta do remetente, a gente vai também incluir na base de cálculo, né? A montagem, se estiver dentro do seu regulamento do estado também. Então, dentro das principais características do ICMS, além da composição do IPI, a gente tem aquelas tratativas que a gente acabou de ver em aula. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês aí esse entendimento. Por isso que eu quis trazer de duas formas, né? Então, tratando inicialmente, quando a operação for com o usuário ou consumidor final, destinado para não contribuinte do ICMS, IPI integra a base de cálculo. Se você entender como operações, tudo que for destinado ao uso e consumo e ativo fixo, IPI compõe base de cálculo. Agora, se a gente estiver falando de uma revenda, não há o que se falar sobre incluir o IPI dentro dessa base de cálculo. Tá? Revejam os processos dentro da sua empresa para vocês conseguirem entender de fato se as minhas saídas, as minhas operações de saída estão saindo corretas e correspondentes, né, à nossa legislação quanto à base de cálculo do ICMS, tá certo? E as alíquotas do ICMS, né?
Como que a gente destina? Quais são as alíquotas correspondentes ao ICMS? Isso é uma dúvida fatal aí dentro da nossa operação, uma vez que a gente fala sobre muitas alíquotas aí correspondentes, né? Mas na aula de ontem a gente falou que a gente tratou as alíquotas interestaduais, porque dentro das resoluções federativas, né, que são base nacional, que é a nossa resolução 22 de 1989, que trata o Senado Federal as alíquotas de operações interestaduais, e a nossa resolução 13 de 2012 do Senado Federal também, que tratou, né, uma tratativa de operações quanto à importação com alíquota de 4%. Então, veja que quando a gente falar sobre operações com alíquotas interestaduais, que são operações com estados distintos, já temos como base resoluções que tratam as operações interestaduais. Então, quando a gente falar sobre vendas ou prestações de serviços de transporte interestaduais, vamos estar falando de uma alíquota correspondente de 7% e de 12%. Porém, se esse item ele foi comprado de parte de importação, a gente também tem uma tratativa específica, que a gente vai falar também dentro dessa aula, da Resolução 13 de 2012 do Senado Federal, de 4%. E, professor, e as alíquotas internas? Como que eu consigo entender as alíquotas internas? Bom, as alíquotas internas, elas são definidas por cada estado. Então, cada estado vai trazer a sua tratativa percorrente. Ele pode trazer via NCM ou até mesmo via prestação de serviço ou operação, por exemplo, específica, tá? Quando eu trouxer para vocês dentro dos portais, vocês vão conseguir entender essa informação, tá? Então, quando a gente falar sobre vendas de fora, né, que são as vendas interestaduais, a gente tem 3 alíquotas bases, 7%, 12% e 4%. Alíquotas internas vai depender de cada regulamento. Aqui eu trouxe para vocês a tabela de alíquotas interestaduais. Depois vocês me ponderam aí no chat se vocês já viram, né, falar sobre essa tabela quanto às alíquotas interestaduais. Então, para a gente ler essa tabela, a gente precisa identificar o estado da origem e, em seguida, também o estado de destino, para a gente cruzar as informações e entender qual é a alíquota interestadual, tá? Então, quando a gente vai falando de uma operação interestadual, a gente tem uma tabela base, que é a tabela de alíquotas interestaduais. Essa tabela, ela vai trazer todos os estados e conforme as tratativas das colunas, que primeiramente a gente fala sobre uma coluna de origem e na horizontal a gente fala sobre a coluna de destino. Como que eu consigo entender a alíquota interestadual? Quando a gente consegue, por exemplo, o estado de Minas Gerais que eu coloquei para vocês, espero que vocês estejam vendo, e Maranhão, por exemplo, né? Então, a origem é de Minas para Maranhão. Qual a alíquota da minha saída, né? Qual vai ser a alíquota tratada dentro dessa operação de venda, por exemplo, tratando o ICMS? De 7%. Claro, isso em via de regra. Por que em via de regra, professora? Porque a gente pode estar falando de um item que ele foi adquirido no mercado do exterior, né? Então, ele foi importado. Esse produto importado, ele tem uma alíquota correspondente de 4%. Né? Então, veja que a gente, em via de regra, a gente pode usar a tabela de alíquotas interestaduais, que é essa daqui, né? Então, vocês conseguem verificar quais são as alíquotas correspondentes nas operações interestaduais, mas é também interessante vocês entenderem qual é a origem, né, dessa mercadoria. Por que eu estou falando isso para vocês? Não sei se vocês já ouviram falar, a gente vai falar na próxima aula, na aula 3, sobre a escrituração fiscal, onde a gente fala sobre o CST. O que é o CST? É a classificação fiscal tributária quanto ao ICMS. E dentro do CST, a gente tem 2 tabelas, que é a tabela A e a tabela B. A tabela A, ela trata a origem, né? Ela vai trazer a origem dessa mercadoria e, consequentemente, a tributação referente ao ICMS na tratativa aí das operações quanto aos regulamentos, né? Então, dentro da característica da gente entender a alíquota correspondente dessa operação, é importante também desenvolver qual é a origem dessa mercadoria. Por que a gente fala isso? Porque a gente tem uma alíquota de 4% que integra os itens que foram importados, por exemplo. Porém, se sua empresa não mexe com nenhum tipo de item importado, você pode trabalhar essa tabela de alíquotas interestaduais, tá? Então, as tabelas de alíquotas interestaduais, como ela vai funcionar? Em via de regra, a gente tem 2 colunas, a coluna de origem e a coluna de destino. Encontrado a origem e o destino, você vai encontrar
a sua alíquota correspondente, como eu estou mostrando aí para vocês o exemplo, tá? Um exemplo também para vocês dentro do XML, né? Então, dentro da tabela de alíquotas interestaduais, a gente precisa localizar primeiro o estado de origem e depois o estado de destino. E como a gente pode entender dentro do XML, por exemplo, que é a nossa nota fiscal eletrônica, né? Então, a gente tem uma tag específica para isso. Uma vez que quem faz a emissão é o emitente, ele vai sair ao F correspondente, que é o estado de origem, e o seu remetente, que é o seu destinatário, né? Então, no campo destinatário, a gente também está falando de dados cadastrais. Dados cadastrais esses que têm o seu estado correspondente, né? Que trata o seu estado de destino. Então, dentro disso, a gente consegue entender e buscar, por exemplo, dentro da nossa tabela interestadual, qual é a alíquota correspondente do ICMS para ser tratado dentro dessa nota fiscal, né? E aqui eu falo para vocês um ponto-chave, porque geralmente a gente como profissional, né, profissional da área tributária, profissional fiscal, do departamento contábil e afins, departamento de faturamento, até mesmo o pessoal que faz o recebimento dessas notas fiscais, o quanto é importante a gente estar de acordo com os cadastros dos nossos clientes e dos nossos fornecedores. O porquê, professora, você está dizendo isso? Porque, vejam, quando a gente fala sobre operações interestaduais, a gente precisa entender as alíquotas interestaduais. Se esse cliente, por algum motivo, por exemplo, né, que esse destino, por algum motivo, ele fez uma mudança de endereço, será que você está fazendo as atualizações desses cadastros? Porque isso pode interferir dentro da sua formação, né, dentro da sua emissão da nota fiscal, dentro do seu preenchimento da nota fiscal, né? Então, isso você pode estar fazendo uma nota fiscal incorreta. Então, é muito importante vocês desenvolverem a parte de atualizar esses cadastros. Vocês atualizando esses cadastros, vocês vão conseguir fazer de modo correto essa obrigação acessória tão importante dentro da operação quando a gente fala sobre o ICMS, né? Veja que é muito importante a gente estar muito claro quanto a isso, porque senão a gente pode estar fazendo notas fiscais incorretas, com alíquotas incorretas, né? E que o seu sistema pode não pegar essa informação, tá? Então, tomem cuidado quanto aos cadastros que estão sendo utilizados. Será que seus cadastros estão sendo atualizados de forma correta? Porque o cadastro, professora, você está falando de cadastros. Porque o cadastro é muito importante dentro da operação do ICMS, visto que além da alíquota, a gente fala sobre a CST, a gente fala sobre a NCM, que corresponde à tributação, por exemplo, do ICMS, né? E uma das principais características das alíquotas são a questão da origem e do destino. E se o nosso cadastro não estiver atualizado e esse cliente ele tenha, por exemplo, se feito uma mudança de endereço, você pode estar emitindo uma nota incorreta, tá? Então, tome cuidado nesse sentido, certo? Agora, a gente vai falar um pouco também sobre a alíquota dos 4%, quais são as principais características dela, né? Então, a gente viu que a gente tem uma alíquota correspondente de 4% sobre as nossas operações interestaduais, né? Sobre produtos importados, aonde a gente tem as características de colocá-lo os 4% dentro dessa operação ou não. Então, quando não tiver sido submetido ao processo de industrialização, a gente vai falando sobre revenda, a gente tem uma tratativa quanto a não utilizar a alíquota de 4%. Então, aplica-se a alíquota do ICMS de 4% nas operações interestaduais de produtos importados quando não tenham sido submetidos a processos de industrialização, como uma revenda, por exemplo. Ou ainda que tenham submetidos a qualquer processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, recondicionamento ou renovação e que esse item tenha conteúdo de importação superior a 40% desse item. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que a sua empresa ela seja uma indústria, por exemplo, que ela faça essa aquisição de importação desses itens, mas que ela faça uma transformação dele, ela faça uma industrialização, um beneficiamento, né? Então, a gente precisa entender qual é a composição também dessa formação desse item, né? Então, veja a importância também das análises quanto aos NCMs, de quem está responsável por essa classificação. Uma vez que se você estiver fora, por exemplo, do chão de fábrica, como eu falo chão de fábrica, é vocês entenderem o processo da sua empresa, você pode estar, não está vendo, né,
quanto a essa composição de itens importados, por exemplo. Porque a gente tem características de não utilização dos 4%, por exemplo, até mostrar para vocês aqui. Ó. Se importar para agregar até 60% de conteúdo nacional, não se aplica a regra de 4%. Se aplicar 41% do produto importado ao bem final, objeto da operação interestadual, se aplica a regra dos 4%. Então, veja, a gente precisa entender também a composição dessa informação dentro dessa operação desse seu cliente, né? Uma vez que se ele estiver incluído e agregado 60% de conteúdo nacional aplicado a esse item importado em um beneficiamento ou em uma indústria, não se aplica a regra de 4%. Agora, se aplicar 41%, né, que aí entra na regrinha das 40% aqui, ó, há o que se falar sobre a utilização dos 4%, né? Então, se o conteúdo de importação for superior a 40%, há o que se falar sobre a aplicação do ICMS conforme a alíquota de 4% nas operações interestaduais. Porém, se ultrapassar o conteúdo nesse beneficiamento, nessa industrialização, a gente colocar 60% do conteúdo nacional, a gente retira a questão da característica da inclusão da alíquota de 4%. E qual, professor, alíquota a gente vai começar a utilizar se eu colocar 60% desse conteúdo? Aquela tabela da alíquota interestadual, né? Então, veja que é importante vocês analisarem com o seu cliente, aqueles clientes que fazem a importação desses itens importados, né? Como está sendo feito, por exemplo, uma industrialização, um beneficiamento, né? A característica desse NCM, para que vocês consigam averiguar se essa saída, né? Se essa venda está saindo de forma correta. Porque dentro dos 4%, a resolução ela trata as operações interestaduais de produtos, ok. Mas se for sobre produtos que são beneficiados, industrializados ou transformados, se ele é transformado, concordam que a gente está falando de conteúdos integrados, né? E se for conteúdos integrados a essa industrialização, ela deixa de ser somente um produto importado. Então, por isso que o fisco ele orienta, olha, se você incluir dentro dessa transformação um conteúdo nacional de 60%, você deixa de fazer a alíquota de 4% e você vai precisar considerar a alíquota interestadual, tá? Então, vejam essa regrinha, né, em questão dos 4%, não é via de regra, produtos importados todos são 4%. Não, a gente precisa entender qual é a composição desse item. A sua empresa, ela faz aquisições de produtos importados? Faz. Qual é o conteúdo nacional incluído dentro desse beneficiamento, por exemplo, se a sua empresa for uma indústria, né? Agora, se for uma empresa, por exemplo, de revenda direto, há o que se falar sobre 4%, porque eu não tenho transformação, eu não incluo nenhum conteúdo nacional. Agora, se eu faço uma transformação desse item, desse bem, né, para revenda, aí sim a gente precisa entender qual é o conteúdo agregado dentro do conteúdo nacional, por exemplo, tá? Então, tomem cuidado nesse sentido. A gente tem as alíquotas interestaduais, alíquotas interestaduais bases são a de 7 de 12. Quando a gente falar sobre 4%, a gente precisa entender as características das operações. Operações que tiverem, por exemplo, importados diretamente para revenda, há que se falar sobre 4%. Agora, quando a gente estiver falando de produtos que foram adquiridos e importados, mas que a gente tem conteúdos que foram transformados e que chegou até 60% de conteúdos nacionais, a gente retira a questão da aplicação dos 4%. Tá? Então, tome cuidado nesse sentido, a questão da aplicação quanto às alíquotas correspondentes às operações interestaduais, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. E agora, eu quero mostrar para vocês como que eu consulto, né, uma alíquota interna. Conta aqui para mim, pessoal que estiver no chat, se vocês são de qual estado que vocês são. Eu vou falar de 3 estados aqui. O estado de São Paulo, de Minas e de Rio de Janeiro, tá? Aqui, o que eu quero falar para vocês? A gente está tratando o regulamento estadual. Regulamento estadual esse que tem vários estados, né? Por isso que eu vou deixar uma lição de casa para vocês conseguirem entender, junto ao seu regulamento, junto ao seu estado, como que você busca as alíquotas correspondentes, tá bom? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o estado de São Paulo, Minas
e Rio de Janeiro. Vamos abrir aqui, que eu já deixei aberto para vocês conseguirem ver. Eu acredito que vocês estão vendo. O pessoal falou de Rio... Ó, a Tamires falou Rio de Janeiro. Eu já vou mostrar o Rio de Janeiro aqui, então, de antemão. Então, vamos lá. Como que a gente consegue entender as alíquotas internas, né? Isso é muito importante para vocês desenvolverem isso dentro do seu segmento, juntamente à sua operação. A sua operação é essa que está dentro de um sistema, por exemplo, tá? Então, toda a Cefaz, ela tem o seu regulamento. Claro, vocês vão verificar aqui que cada estado, né, ele trata um portal diferente, mas eles sempre vão trazer as leis estaduais, os seus regulamentos, né, juntamente com as tratativas das alíquotas. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem até mesmo um PDF onde ele trata a tributação em operações de prestações internas. Então, aqui é importante vocês entenderem, o pessoal do Rio de Janeiro, ou que trabalha com clientes do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro ele tem uma lista de produtos a serem relacionados juntamente com as prestações de serviços, né? Incluído o FCP, que é o Fundo Estadual do Combate à Pobreza, tá? Então, é um acréscimo à alíquota. Então, a gente tem a alíquota interna dentro desse produto, mas também dentro do Rio de Janeiro ele trabalha o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que é um acréscimo fixado via lei número 4056 de 2002, que é uma lei estadual do estado do Rio de Janeiro. Alguns estados trabalham essa particularidade, não são todos, tá bom? Então, como que eu conseguiria verificar dentro do estado do Rio de Janeiro qual é a alíquota correspondente a determinado item? Então, veja, aqui eu estou dentro da Fazenda, tá? Então, dentro do portal do Cefaz, eu busquei o regulamento do estado da Cefaz e busquei as alíquotas pertinentes. As alíquotas pertinentes dentro do Rio de Janeiro, ele orienta, né? Ele disponibiliza isso em PDF para vocês, né? Uma vez que a gente pode colocar aqui a aplicação da alíquota padrão, juntamente aos acréscimos, tá? Onde ele vai colocar uma tabela aqui para nós. Então, a alíquota padrão do Rio de Janeiro, por exemplo, ó, alíquota padrão para operações ou prestações internas, é a alíquota de ICMS de 18%. O adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, aqui no estado do Rio de Janeiro ele tem, né, é de 2%. E aqui ele trata a legislação. Então, o estado do Rio de Janeiro, ele é muito claro quanto às tratativas das alíquotas internas das suas operações. E quando ele trata, por exemplo, alíquotas especiais, ele vai trazer para a gente as mercadorias pertinentes a essas alíquotas especiais. Então, por exemplo, arroz, 12%, bebida alcoólica, 27%, isso alíquota interna, tá, gente? E quando a gente vai falando do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem um acréscimo, além da sua alíquota interna, ele tem um acréscimo devido, tá? E dentro dessa fundamentação, ele orienta o adicional também quanto ao fundo de combate, tá? Então, aqui, o fisco ele vai deixando cigarro, cerveja, as alíquotas especiais aqui para vocês conseguirem averiguar se o seu cliente, né, ele está fazendo algum tipo de venda, alguma operação, né, por exemplo, querosene, refrigerante, qual é a alíquota correspondente, né, a alíquota interna desse seu cliente. Outra dica que eu deixo para vocês, que amanhã a gente vai falar um pouco sobre o diferencial de alíquota, né, vou até mandar para vocês no chat para o pessoal ao vivo, deixa eu ver se eu consigo. Mandei. Esse daí que eu acabei de mandar no chat para vocês é do Rio de Janeiro, tá? O que eu ia falar para vocês, quando a gente falar sobre o diferencial de alíquota, é muito importante vocês entenderem a tratativa da alíquota interna do seu estado. Por quê? Porque se a sua alíquota interna for, por exemplo, correspondente a de 12% e as nossas alíquotas interestaduais, que a gente já viu como base, né, dentro dessa aula, que é 7, 12 e 4%, se ela for equivalente a 12, não há o que se falar sobre diferencial de alíquota, porque a minha alíquota interna é de 12 e a minha alíquota interestadual também é de 12, então não há o que se falar sobre diferencial de alíquota. Então veja que é muito importante vocês entenderem dentro do seu regulamento qual é a alíquota interna do seu produto ou operação, tá? Então, no Rio de Janeiro, a gente tem essa tratativa, coloquei para vocês no chat, que dentro do Rio de Janeiro, ele tem algo especial, que ele fala sobre um acréscimo quanto ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, tá? Conforme a nossa legislação 4056. E ele trabalha uma alíquota padrão, né, para as operações ou prestações de serviço, com alíquota de 18%.
certo? Agora eu vou falar um pouco sobre Minas Gerais. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ó, aqui eu estou no Cefaz de Minas Gerais, dentro do regulamento do ICMS de Minas Gerais, tá? Então, aqui a gente tem o artigo 42 dentro do regulamento, aonde o fisco estadual de Minas, ele vai trazer todo e qualquer tipo de alíquotas correspondente ao imposto do ICMS. Então, veja, o estado do Rio de Janeiro, ele trouxe uma tabela, né, juntamente com todas as informações. Em Minas, a gente já fala dentro do regulamento no artigo 42, onde ele discrimina, por exemplo, a alíquota, por exemplo, de 25%, onde ele se inicia, todas as informações quanto às operações, tá? Então, 25% nas operações com seguintes mercadorias: cigarros, produtos de tabacaria, bebidas alcoólicas. Então, no artigo 42, dentro da Cefaz de Minas Gerais, a gente vai conseguir buscar todas as alíquotas correspondentes ao ICMS, tá? Então, ó, inciso 1º, né? Ele trata sobre as operações e prestações internas. Com a alíquota de 25%, ele vai discriminar todas as alíquotas correspondentes. A linha B, 12%, na prestação de serviços de transporte aéreo e nas operações com as seguintes mercadorias. E aí, de novo, ele relaciona todas as mercadorias envolvidas à alíquota interna, tá? Então, aqui em Minas Gerais, para vocês conseguirem entender quando a gente fala sobre ICMS, o que pega, né? É que quando a gente fala sobre ICMS, a gente fala sobre regulamentos estaduais. E os regulamentos estaduais têm essa interferência quanto ao procedimento e layout, né, na tratativa dos seus regulamentos. Mas todos eles vão trazer um capítulo falando sobre a alíquota do ICMS, tá? São Paulo, por exemplo, vamos mostrar aqui. Deixa eu colocar no chat pro pessoal de Minas aí, o que trabalha, né? Vou jogar aqui. Pronto. Estado de São Paulo, da mesma forma, a gente tem uma legislação estadual que trata as alíquotas correspondentes à alíquota do ICMS, tá? A legislação estadual é 6374, então a gente tem uma subseção que é sobre as alíquotas internas. Artigo 34 vai começar a tratar as exceções quanto às alíquotas correspondentes às operações, tá? A operação base aqui do estado de São Paulo é de 18%. E assim como os outros estados que a gente ponderou, ele vai trazer todas as alíquotas correspondentes às operações, tá? De 25%, de mercadorias de bem arrolados. Então, ele vai trazer dentro dessa subseção todas as informações, como farinha de trigo, nas operações de arroz, assim como os demais, ele vai trazer não o NCM, por exemplo, né, alguma tratativa sim, mas ele vai trazer a descrição de fato desse item, por exemplo, que você estiver vendendo ou a sua operação, por exemplo, tá? Então, veja a importância de vocês avaliarem, né, juntamente com seus regulamentos, quando e como eu consigo verificar a minha alíquota interna, caso você, claro, não tenha uma consultoria paga, né? Porque dentro da consultoria paga, a gente consegue averiguar, né, via NCM, por exemplo, fica muito mais fácil. Mas dentro dos regulamentos, né, os regulamentos eles vêm trazendo em todas as suas subseções as suas alíquotas correspondentes das alíquotas internas. Lembrando que a professora diz para vocês, é muito importante vocês entenderem a alíquota interna do seu estado. Por quê? Porque isso interfere no seu diferencial de alíquota, tá bom? Exemplo claro aqui no estado de São Paulo, por exemplo, quando eu falei para vocês sobre o diferencial de alíquota, a gente entender de fato qual é a nossa alíquota interna. O que eu acabo vendo de muitos erros e inconsistências é que a gente não verifica também dentro dos nossos estados as nossas resoluções. No estado de São Paulo, a gente tem uma resolução aqui, que é a 4 de 98. Deixa eu ver se vai conseguir abrir aqui. Essa resolução, ela vai trazer alguns itens específicos com alíquota de 12%. Então, a resolução 4 de 98, ela veio tendo atualizações e trazendo cada NCM correspondente. Deixa eu ver se vai entrar. Se não, aqui entrou. Então, a resolução 4 de 98, a gente teve várias alterações no estado de São Paulo. Isso vai ter também dentro dos seus estados, tá bom? A resolução 4 de 98, ela vai trazer por NCM as tratativas de máquinas, aparelhos, equipamentos industriais com alíquota de 12%.
Então, o pessoal que trabalha com o estado de São Paulo, por exemplo, é muito importante vocês entenderem essa resolução. Por quê? Se dentro da sua aquisição, quando a gente fala sobre diferencial de alíquota, a você entender que a alíquota interna do estado de São Paulo, né, é de 12% e a operação interestadual também for de 12%, não há o que se falar sobre diferencial de alíquota, porque não há uma diferença. O diferencial de alíquota é uma diferença entre as alíquotas, né, de operações. Agora, se o seu estado ele tem uma alíquota correspondente à mesma da alíquota interestadual, você pode estar onerando o seu cliente de forma incorreta, tá? Então, por isso que eu quero desenvolver aqui para vocês uma tarefa aí de casa, para vocês conseguirem averiguar. O pessoal que trabalha com o departamento fiscal, a área tributária, por exemplo, busquem saber como que está sendo feito a aquisição quanto ao seu diferencial de alíquota. Porque muitas das vezes a gente acaba fazendo em via de regra 18%, 12% na alíquota interestadual, porque a gente já sabe, né? De 12% ou de 7%, e sempre considerar a alíquota interna de 18%. E não é bem assim, né? Como a gente viu nesses 3 estados. A gente tem regulamentos que tratam as alíquotas internas. Se eles tratam as alíquotas internas, a gente precisa verificar, né? Então, o estado de São Paulo, por exemplo, ele tem uma resolução com NCMs mostrando que quando a gente fizer uma aquisições, quando tiver alguma operação envolvida com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, vão ser classificados com alíquota de 12%. Tá? Então, tomem muito cuidado quando vocês estiverem falando sobre a alíquota interna dentro da sua operação, tá? Eu não sei se eu coloquei estado de São Paulo, vou colocar aqui pro pessoal do chat também. Mas o pessoal da escola, eu vou também disponibilizar esses links, tá bom? Certo, turma? Espero que vocês tenham entendido a importância de vocês conseguirem... Deixa eu ver se eu consigo mandar. Acho que eu consegui. Bom, então, a importância de vocês conseguirem, né, averiguar aí as suas alíquotas internas, visto a demanda quanto às operações do ICMS, tá bom? Eu acabei de mandar para vocês o pessoal do chat aí. E o pessoal que estiver vendo também dentro da escola vai estar disponível, né, dentro do material, tá bom? E os créditos de ICMS, né? Vamos falar um pouquinho sobre os créditos para a gente ir finalizando. Será que a gente pode tomar crédito de todas as operações, né? Isso fica a dúvida aí no ar quando a gente fala sobre o ICMS. Então, um exemplo claro aqui, eu trouxe para vocês o artigo 61 do ICMS de São Paulo, onde fala sobre a compensação que será assegurada ao contribuinte, salvo a disposição em contrário, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado. Então, veja, em via de regra, o ICMS, ele é a característica dele é não cumulativo. Então, o que a gente precisa entender? Se a saída subsequente tiver débito, há que se falar sobre uma tomada de crédito. Porém, a gente também precisa entender algumas características dentro disso, né? Características essas que eu quero mostrar para vocês a questão da definição do crédito fiscal para que vocês comecem a tomar essas decisões aí juntamente com o seu cliente, tá? Então, os créditos fiscais do ICMS têm como base principal as legislações estaduais. De maneira interpretativa, o direito à utilização dos créditos está vinculado ao destino dos produtos adquiridos, lembrando da finalidade desses produtos. Então, dentro da aquisição, um exemplo claro aí para vocês, se o destino era para revenda, há o que se falar sobre crédito. Por que há o que se falar sobre crédito? Porque se é uma revenda, eu vou ter uma saída subsequente com débito. Então, essa saída será tributada. Então, há o que se falar sobre tomada de crédito. Agora, se eu estiver tomando, né, fazendo uma aquisição para consumo, eu não vou ter uma saída subsequente, não vai ter uma saída tributada. Então, não há o que se falar sobre o crédito quanto ao ICMS, né? Então, veja que em via de regra, como que funciona, né? Como que funciona, por exemplo, a tratativa quanto às definições para créditos fiscais, né? É dessa forma, avaliar qual é a saída subsequente. Se for uma revenda, se essa aquisição eu estou fazendo uma industrialização, uma transformação, ou a aquisição for para uma revenda, há o que se falar sobre o crédito quanto ao ICMS, sempre considerando a sua legislação estadual, tá? Isso daqui é em via de regra para vocês. Outra coisa para vocês anotarem aí é o exemplos de créditos, né, que eu quero pontuar com vocês.
E quando a gente estiver falando, por exemplo, de matéria-prima, que são componentes que são principais quanto ao produto de industrialização, essa matéria-prima com certeza ela vai ser transformada, e se ela for transformada, há o que se falar sobre uma saída tributada, então há o que se falar sobre crédito do ICMS. Material secundário ou intermediário que integra o produto industrializado ou se desgasta durante o processo industrial, há o que se falar também sobre a tomada de crédito do ICMS, sempre lembrando do procedimento quanto ao Estado, tá? Material de embalagem destinado a alterar a aparência ou dar acabamento final do produto para o consumo, quando a gente vai falando sobre material de embalagem, também há o que se falar sobre tomada de crédito do ICMS. Tomem cuidado quanto ao material de embalagem, não é todo e qualquer tipo de material de embalagem que entra quanto às características de tomada de crédito do ICMS, tá? É sempre quando ele estiver dado ao acabamento final, por exemplo, dessa revenda, dessa venda, por exemplo. Frete de transporte, quando o ônus do pagamento é o comprador do produto, né? Então, se ele tiver o ônus, ele vai fazer o pagamento desse produto, há o que se falar sobre tomada de crédito quanto ao ICMS. Mercadoria, aquele objeto de seu comércio, também há o que se falar sobre tomada de crédito, sempre validando juntamente com o seu regulamento. Aqui é uma via de regra, tá, turma? Combustíveis, deixa eu voltar. Combustíveis utilizados nas máquinas e equipamentos ligados à fabricação do produto, bem como nos veículos destinados ao transporte de mercadoria, também há particularidades quanto à tomada de crédito do ICMS. Isso também vale para que vocês consigam entender o procedimento com o seu estado. Por que eu falo isso? Quando a gente fala sobre um transporte, por exemplo, a gente precisa entender as características desse transporte. Se esse transporte iniciou-se dentro desse estado, né, do mesmo estado, há o que se falar sobre até mesmo tomar crédito sobre os combustíveis de transporte, por exemplo. Claro, se o seu segmento for uma transportadora e se essa transportadora não estiver no crédito outorgado, que a gente pode falar isso mais para frente quando a gente estiver na parte 2 do ICMS, tá? Então, a tratativa é em via de regra, quando a gente estiver falando de combustíveis que são utilizados dentro dos nossos equipamentos, ligados a uma fabricação ou destinados ao nosso transporte de mercadoria, há o que se falar sobre crédito do ICMS. Energia elétrica utilizada no processo industrial, também há o que se falar sobre a tomada de crédito quanto ao ICMS. E os bens do ativo imobilizado, que é o nosso CIAP, né, que é o crédito, o controle do crédito imobilizado, que são de máquinas, equipamentos, ferramentas utilizadas, né, consumidas no processo industrial, também há a possibilidade de tomada de crédito. Então, veja, em via de regra, tudo aquilo que tiver uma saída subsequente, há o que se falar sobre critério de crédito do ICMS. Uma vez que a gente está fazendo uma aquisição, a gente pode tomar crédito se a gente vai fazer uma revenda posterior. Agora, se a minha finalidade de aquisição for para consumo, não há o que se falar sobre tomada de crédito de ICMS. E, além disso, os critérios quanto à tomada de crédito referem-se a essas características. Essas características dentro da sua operação existe? Você compra matéria-prima, né? Você utiliza de energia utilizada dentro do seu processo industrial? A gente tem possibilidades quanto à tomada de crédito do ICMS, tá bom? Então, aqui, eu peço para vocês anotarem, né? Para vocês conseguirem entender aí juntamente a sua operação, tá? E os créditos extemporâneos? Se existirem créditos extemporâneos dentro da sua escrituração fiscal, em via de regra, o direito ao crédito a extinguir-se dos 5 anos contados à data da emissão do documento fiscal. A gente sempre precisa observar, quando a gente fala sobre crédito extemporâneo, os procedimentos trazidos dentro do regulamento de cada estado, tá? Então, dentro de cada estado, assim como a alíquota interna, que a gente acabou de tratar nesses 3 estados dentro desses exemplos, a gente precisa entender os procedimentos de cada regulamento também, tá bom? Então, quando a gente fala sobre crédito extemporâneo, a gente precisa entender que a gente tem um prazo aí para a gente conseguir tomar crédito, se não foi tomado crédito, por exemplo, de um CIAP, nesse sentido, né? Tem gente falando sobre o CIAP, que é o controle do ativo imobilizado. Se não foi tomado, por exemplo, a gente pode tomar crédito até os 5 anos a decorrer da data de emissão do documento fiscal, tá? Sempre trazendo o procedimento de cada estado.
E os saldos credores, professora? O que é o saldo credor e o que é o crédito acumulado, né? A gente falou sobre as características na primeira aula, que o ICMS, ele é não cumulativo, ele pode ter saldo, né? O que é esse saldo credor? Então, quando uma empresa possuir mais crédito do que os débitos, a gente vai ter um saldo credor, né? Ou seja, quando o montante de crédito do imposto for superior ao débito, o resultado será o saldo credor a compensar-se dentro do ICMS. A gente pode transferir esse saldo para o mês seguinte, né? Então, lembra-se, dentro das características do ICMS é uma característica do não cumulativo, né? Então, ele não se compensa. Então, esses saldos, eles podem ser utilizados dentro das próximas apurações. E, além disso, a gente também pode fazer transferência entre as nossas filiais, mas sempre observando os regulamentos de cada estado, tá? E o que é o crédito acumulado, né? Então, dentro do crédito acumulado, são constantes dentro da apuração decorrentes das seguintes hipóteses, tá? Então, existem características para a gente desenvolver um crédito acumulado. Então, a aplicação de alíquotas diversificadas em operações de entrada e de saída, de mercadoria ou em serviço tomado ou prestado, tá? Então, quando a gente falar sobre crédito acumulado, a gente pode estar falando de alíquotas divergentes quanto à nossa aquisição e à nossa saída, por exemplo, tá? Operação ou prestação efetuada com redução da base de cálculo nas hipóteses em que seja admitida a manutenção do integral quanto aos nossos créditos, a gente também pode estar falando de um crédito acumulado dentro da nossa apuração. Isso sempre verificando o seu regulamento. Existem operações que a gente tem redução de base. Redução de base de cálculo essa, que são admitidas, por exemplo, a manutenção desse crédito. Manutenção do crédito, turma, para quem não conhece, é exatamente a gente fazer um estorno, né, na nossa apuração, por exemplo, tá? Então, existem operações nesse sentido que tratam, por exemplo, do crédito acumulado dentro do ICMS. Outra tratativa são as operações ou prestação realizada sem o pagamento do imposto, nas hipóteses em que seja admitida a manutenção do crédito, tais como isenção ou não incidência, ou ainda abrangida pelo regime jurídico da substituição tributária, com retenção antecipada do imposto ou até mesmo do diferimento. Então, quando não houver esse pagamento do imposto, a gente vai ter um crédito acumulado nesse sentido, né? Porque se for admitida a manutenção do crédito, a gente não vai ter o débito, então a gente vai estar acumulando esse crédito aí dentro da nossa apuração. E lembrando, com esse crédito acumulado, a gente pode fazer diversas coisas, né? Como, por exemplo, transferências entre filiais, tá? A gente não precisa estar fadados à utilização apenas disso. E dentro disso, existem algumas possibilidades, né? Que são as transferências de crédito para outro estabelecimento da empresa, né? Que são as filiais. Transferência para terceiros a título de pagamentos, então fornecimento, por exemplo, de matéria-prima, material secundário, embalagem, ativo imobilizado, a gente pode utilizar nesse crédito acumulado. Porém, todo procedimento, né, em via, quando a gente fala sobre transferir o crédito acumulado, transferir esse saldo credor, a gente precisa entender as tratativas do nosso estado, tá? Se a sua empresa ela tiver um saldo credor, ela tiver um crédito acumulado muito grande, existem possibilidades a serem utilizadas. E é uma grande oportunidade para você levar para o seu cliente, por exemplo, né? Então, se você verificar que o seu cliente ele nunca fez uma apropriação de crédito que a gente acabou de ponderar aí, que são os combustíveis, que são os créditos quanto aos ativos imobilizados, vocês podem estar falando sobre créditos extemporâneos, né? Então, a gente pode estar falando de um levantamento de uma oportunidade para o seu cliente. E aí a gente precisa entender o procedimento a decorrer dessa operação. Como que a gente vai fazer esse crédito extemporâneo? Como a gente vai fazer a operação dessa transferência? E lembrando que quando a gente fala sobre transferência de crédito entre filiais, né, do mesmo estabelecimento, a gente sempre vai estar falando do mesmo estado, tá? Não há o que se falar sobre transferir. Eu tenho várias filiais, professora, em vários estados. Então, uma vez que cada estado compete uma gestão, eles não há a possibilidade de a gente transferir um saldo credor de um estado para o outro, tá? Então, por isso que não tem essa possibilidade. Mas se você tem uma empresa que tem filiais dentro do mesmo estado, há o que se falar sobre transferir saldos credores e devedores entre elas e fazer uma centralização da apuração, tá? Então, há essas possibilidades de utilização desse crédito acumulado. E, além disso, também a liquidação de débitos tributários para o próprio Estado, isso depende de cada Estado, em questão de liquidação quanto aos débitos do seu contribuinte,
e a venda do crédito para outras empresas mediante a aprovação do Cefaz do seu estado, tá? Então, existem estados que também eles provocam, né, a questão do valor do crédito para que eles sejam pagos, né, para outras empresas, por exemplo, via aprovação do Cefaz, quanto a procedimentos e formulários, tá? Então, existem também essas possibilidades, se a sua empresa tiver um crédito acumulado muito grande, um saldo credor muito grande, há que se falar sobre possibilidade de vendas, né, de créditos, mas isso também decorrido ao seu estado, tá bom? Manutenção de crédito. O que é a manutenção de crédito, professora? Até já falei um pouquinho para vocês, né? A nossa Constituição Federal de 1988, ela trouxe, né, a questão de competir aos estados fazerem e instituírem cada imposto. Então, como regra geral, somente é possível crédito quando houver uma saída tributada, né? Então, quando a gente fala sobre ICMS, a gente fala de um crédito se a gente tiver uma saída subsequente tributada. Entretanto, há saídas que não são tributadas, né? Por isso que a gente falou aí sobre créditos acumulados e saldos credores, porque existem saídas nossas que não são tributadas do ICMS, né? Então, veja, o ICMS, a característica principal dele é toda a circulação de mercadoria ou bens ou a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação. Porém, cada estado, ele também pode trazer algumas tratativas de procedimentos de operação que não incidem no ICMS. Vai ser emitida uma nota fiscal, né, de circulação desse item, mas o estado, ele trata um benefício, né, ele trata, por exemplo, uma não incidência, uma isenção, uma suspensão, né, então isso vocês precisam entender também dentro do contexto do ICMS. Então, ainda nessa aula a gente vai tratar, tá? Mas, quando a gente falar sobre manutenção de crédito, é exatamente o seguinte: existem aquisições que vão poder ser adquiridas o crédito, mas na minha saída, o meu estado, por exemplo, ele me beneficia de uma não incidência. Então, se a gente fala sobre uma não incidência, há previsão quanto à manutenção do crédito, né? Manutenção do crédito é essa que precisa estar vinculada ao estado, né? E a Constituição Federal, ela deixa muito claro que vai competir aos estados trazer cada procedimento, né? Dentro dessa manutenção desse crédito, tá? Isso é exemplo claro para vocês, que vocês com certeza também já estão ouvindo, é sobre as transferências entre filiais, né? A gente tem uma ADC 49 que vem tratando a questão do não débito quanto às nossas transferências interestaduais quanto às filiais, né? Mas ainda há o que se falar sobre a parte inconstitucional, ainda há discussões nesse sentido. Porém, a gente já tem uma alteração dentro da nossa Lei Candir, no artigo 12, tratando a ADC 49, onde trata que quando você tiver uma filial e você fazer uma transferência para ela, hoje há o que se falar sobre débito. Porém, após essa ADC, após essa repercussão geral, não haveria, né? Houve uma discussão como a inconstitucionalidade desse débito nessa transferência. Então, o que vai acontecer com essas empresas, se a gente considerar a ADC 49? Ela vai fazer a aquisição desses itens com crédito, mas na saída foi retirado o débito. O que vai acontecer com essa empresa? Ela vai conseguir ter um crédito acumulado muito grande, porque ela vai precisar adquirir para fazer essa revenda ou essa industrialização ou transformação, mas quando ela for transferir para a filial, por exemplo, dela, ela não vai estar pagando o débito, né? Então, não há o que se falar sobre ICMS. Então, os estados, até então, não se movimentaram quanto à manutenção do crédito, mas com certeza eles vão precisar se movimentar nesse sentido, né? Movimentar no sentido de qual é o procedimento dessa manutenção do crédito dentro dessa apuração, né? Então, vejam que é interessante vocês entenderem também o conceito de que não são todas as saídas que a gente vai ter o ICMS destacado na nossa saída, porque existem ainda benefícios, né, dentro dos nossos regulamentos que trata a não tributação do ICMS, mesmo havendo a circulação desse item ou bem, tá bom? Então, entendam aí a questão da manutenção. Lembrando, né, que não incidirá sobre as operações que destinem a mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados aos destinatários no Estado, assegurado a manutenção e aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores, né? Então, lá na Constituição Federal, o fisco, né, ele já trouxe a questão de assegurar a manutenção de crédito. Então, os estados precisam se movimentar nesse sentido.
Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês quanto às transferências. Até então, a DC e a repercussão geral não trouxe ainda tratativas dentro dos nossos regulamentos, mas a Constituição Federal, ela trata literalmente que se houver a questão da manutenção do crédito, o Estado, né, compete ao Estado assegurar essa manutenção do crédito quanto aos nossos contribuintes, tá? Para que ele consiga utilizar esse crédito acumulado, uma vez que na saída não há o que se falar sobre débito do ICMS, tá? Hipóteses de estorno de crédito, então a nossa Lei Complementar 87, que é a nossa Lei Candir. Artigo 21, ele trata a questão do sujeito passivo que deverá efetuar estorno dos impostos. Então, a gente também tem as tratativas dos estornos quanto ao ICMS. Lei Candir, lembrando que a Lei Candir ela vai trazer a base nacional, artigo 21, porém a gente precisa entender juntamente ao nosso Estado como ele compete também essas tratativas. O artigo 21, ele trata algumas informações que eu até coloquei algumas ponderações para vocês. For objeto de saída ou prestação de serviço não tributado ou isento, sendo essa circunstância imprescindível a saída da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço. Então, periodicamente, a gente deve efetuar comparações entre débito e crédito entre as nossas operações, né? Então, veja que dentro das características de efetuar os estornos dos débitos, a gente precisa colocar dentro da nossa rotina, dentro do nosso fechamento, a gente efetuar comparações dos nossos débitos e dos nossos créditos sobre as operações, né? Porque senão a gente não pode estar fadado aí a ter um débito muito elevado ou um crédito muito elevado do que o nosso débito. Alguma coisa está errada, né? Se a gente estiver falando de um crédito muito superior e um débito inferior, será que esse preço de venda, esse custo está correto, né? Então, é algo que se falar sobre a gente se movimentar nesse sentido quanto a entender o que está acontecendo nesse cliente, né? E além disso, for integrado ou consumido um processo de industrialização quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto. No planejamento tributário está sendo contemplado esse fenômeno, né? Uma vez que lembrando que dentro das características que eu coloquei para vocês lá na nossa primeira aula, o planejamento tributário, né, ele faz com que a gente, não só o planejamento tributário do regime tributário em si, de você diagnosticar um lucro real, um lucro presumido e afins, ele precisa também desenvolver as operações, né? Então, dentro das características de estorno, a gente fala sobre o processo industrial quando a saída do produto, ele não resultar um produto tributado. Então, no seu planejamento tributário está sendo incluído esse fenômeno, né? Você pode estar trazendo uma oportunidade para o seu cliente, por exemplo, né? Trazendo a questão da particularidade do crédito acumulado do ICMS nesse sentido. Vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento, mudança de destino, por exemplo, né? Então, como, por exemplo, a gente comprar a matéria-prima e a gente utilizar para uso e consumo, por exemplo, né? Então, será que a gente está fazendo esse controle, né? Se estiver efetuando esse controle, a gente vai precisar fazer um estorno dentro dessa mercadoria, uma vez que a gente faz a aquisição com crédito, mas se dentro desse estoque eu precisei utilizar para uso e consumo essa matéria-prima. Então, se eu utilizar para uma outra finalidade que não seja uma revenda, a gente vai precisar estornar esse crédito, tá? E vier a parecer deteriorar-se ou extraviar-se, que é o nosso CFP 5927, onde a gente fala sobre o lançamento efetuado a título de baixa, né, de estoque decorrente a perda, roubo, nesse sentido, tá? Então, se a gente tiver, como o estorno acontece, professora? Se eu tiver uma aquisição efetuada com tomada de crédito e posteriormente a gente não tiver a saída, né? Em via de regra, o que acontece nesse fenômeno é isso. Faço a aquisição com crédito e na minha saída, por algum motivo, não há o débito, não há a saída. Pode ser, por exemplo, por não ser tributado, pode ser, por exemplo, se eu comprei por uma finalidade e depois eu utilizei para outra, pode ser, por exemplo, por roubo, pode ser por perda. Assim a gente vai precisar fazer o estorno desse crédito, porque senão a gente não pode ter um saldo credor ou um crédito acumulado, por exemplo, de algo que pode ser estornado, uma vez que ele comprou por uma finalidade e ele teve outra finalidade que não é a saída subsequente com débito, né? Então, há que se falar sobre estorno, tá? Então, tomem cuidados nessas características de escrituração.
Na aula 3, que é amanhã, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, na tratativa das escriturações fiscais, quais são as boas práticas para a gente escriturar as nossas notas fiscais, né? Lembrando que a gente tem a prática dos estornos, lembrando que a gente tem que lembrar das nossas CSTs incluídas, né? A gente tem muitas particularidades a serem desenvolvidas. Então, dentro dos estornos, eu quis trazer para vocês alguns exemplos, porque isso interfere dentro da sua rotina em entender a operação desse seu cliente, né? Tudo aquilo que ele faz como aquisição, como está sendo controlado isso? Porque se não tiver uma saída subsequente, a gente vai estar falando de um estorno do ICMS, né? Então, não há o que se falar sobre crédito, por exemplo, tá? Não se estornam créditos referentes às mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior ou de operações com papel destinado a impressos, livros, jornais e periódicos, né? Então, a legislação, ela trata, né, a Lei Candir, juntamente com a nossa Constituição, a questão de não estornar esses créditos se a gente estiver falando de operações com impressos, livros, jornais e periódicos, tá certo? Agora, para finalizar para vocês, para a gente dar uma entrada amanhã na nossa aula 3, que é a finale aí da nossa aula 3, será que são todas as operações que são incidentes do ICMS, né? E aí a resposta é não. Por quê? A gente acabou de falar, né, sobre os estornos, a gente falou sobre a manutenção do crédito, então não são todas as saídas que a gente tem tributação do ICMS. E é importante vocês entenderem isso, né? Quando a gente falar dentro de uma operação, dentro do regulamento, ele vai estar falando operação incidente, operação não incidente, operação isenta, né? Então, quando a gente falar sobre uma incidência, é que a legislação está trazendo pressupostos, né, necessários para a gente gerar a obrigação tributária, que é a obrigação principal, né? Então, veja, a gente precisa entender o que o fisco está tentando nos dizer. Se dentro daquela operação que você estiver efetuando for uma venda, uma revenda, e dentro do seu regulamento estiver falando, haverá a incidência do ICMS quando estiver ocorrendo uma venda, uma revenda, há que se falar sobre a incidência do ICMS. Agora, quando a gente estiver lendo uma legislação, uma operação que é incidente do ICMS, mas o seu estado ele trata uma não incidência, ela tira a questão da responsabilidade do campo quanto à obrigação jurídica tributária. Então, o seu regulamento ele está tirando os fatos quanto ao ICMS. Aí a gente trata a não incidência. E quando a gente fala sobre isenção, se o seu regulamento na sua operação ele estiver falando é isento do imposto quanto ao ICMS, ele está dispensando o legal quanto ao pagamento do tributo por disposição definida por lei. Então, veja, o ICMS, assim como o próprio nome dele diz, o fato gerador dele é a circulação da mercadoria e do bem e da prestação interestadual, intermunicipal e de comunicação. Mas cabe cada estado trazer as suas particularidades, uma vez que ele pode trazer dentro das suas características de circulação uma incidência, uma não incidência, uma isenção, né? Então vejam que isso daqui também precisa estar muito atentos na cabecinha de vocês, até mesmo para suas boas escriturações, tá? Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso, até mesmo para a gente trazer à tona o CST, né? Se vocês perceberem, o CST, ele representa todas essas características aqui que a gente está ponderando agora. Suspensão, né? A suspensão, ela deixa de cobrar o tributo por determinado período, né? Então, a legislação, ela vai trazer, quando ela fala sobre uma operação de suspensão, ela sempre vai trazer um prazo específico para isso. Então, dentro desse prazo, há que se falar sobre uma suspensão do ICMS, né? Que vai ser cobrado futuramente de um outro contribuinte. Ou até mesmo diferimento, onde ele pode postergar e adiar o pagamento do tributo. Isso a gente também tem até mesmo uma CST correspondente, né? Então, é transferido o recolhimento do ICMS para um outro contribuinte. Imunidade, ele pode dispensar do pagamento do tributo decorrente à previsão constitucional, ou até mesmo a gente pode reduzir a nossa base de cálculo, né? Então, ela pode trazer uma isenção da nossa base de cálculo do ICMS. Então, veja que o ICMS ele é gigantesco, né? Quando a gente fala sobre o fato gerador, quando a gente fala sobre as suas principais características, né? Então, é importante vocês, dentro das suas leituras, quanto aos seus regulamentos, entender os seus regulamentos de suas operações, é importante vocês entenderem, quando a sua leitura ocorrer, como que o fisco está tratando aquela operação. Ele está falando sobre uma suspensão, né? Como que eu devo registrar isso? A suspensão, eu tenho ICMS, né? Como eu disse aí para vocês,
ela deixa de ter, porque ela tem um prazo específico para isso, né? Então, não é toda, considerando que não é toda a sua saída subsequente que vai ter. Por isso que a gente tem a manutenção do crédito, por isso que a gente tem o estorno do crédito, né? Por isso que o fisco, ele trata essas operações, por exemplo, de créditos extemporâneos, porque podem ocorrer, uma vez que cada estado, ele pode entender de uma forma esse procedimento, tá certo?